Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje estaremos lendo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 31, que na nova Almeida atualizada diz assim: No 11º ano, no terceiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e à multidão de seu povo: A quem você é semelhante em sua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens. As águas o fizeram crescer, as fontes do abismo o fortaleceram, fazendo correr as suas torrentes no lugar em que ele estava plantado e enviando seus ribeiros para todas as aves do campo. Cresceu mais do que todas as aves do campo, seus galhos se multiplicaram e os seus ramos se alongaram por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se alinhavam nos seus galhos, todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Ele era formoso na sua grandeza e na extensão de seus ramos, porque as suas raízes estavam junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a esse cedro na sua formosura. Eu o fiz formoso com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tinham inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que ela elevou a sua estatura, o seu topo chegou até as nuvens e o seu coração ficou orgulhoso da sua altura, eu entregarei essa árvore nas mãos das mais poderosas das nações, que certamente lhe dará o tratamento que a sua impiedade merece. Eu a rejeitei. Os mais terríveis estrangeiros dentre as nações a cortaram e abandonaram. Os seus galhos caíram sobre os montes e por todos os vales. Os seus ramos jazem quebrados em todos os ribeiros da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e a deixaram. Todas as aves do céu habitarão nas ruínas, e todos os animais selvagens se acolherão sob seus ramos. Isso aconteceu para que todas as árvores junto às águas não elevem a sua estatura, nem levantem o seu topo até as nuvens, e para que as bens regadas não venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todas foram entregues à morte, às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que a árvore desceu ao mundo dos mortos, fiz com que houvesse luto. Por causa dela, cobri o abismo, retive as suas cadeias, e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dela, e todas as aves do campo ficaram murchas por causa dela. Fiz tremer as nações ao som da sua queda, quando a fiz descer ao mundo dos mortos com os que descem ao abismo. Todas as árvores do Éden, as mais bonitas e as melhores do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas se consolavam nas profundezas da terra. Também estas com elas descerão ao mundo dos mortos, para juntar-se com os que foram mortos à espada, sim, os que foram o braço dela e que estavam assentados à sua sombra entre as nações. A quem, pois, você é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? No entanto, você descerá às profundezas da terra com as árvores do Éden. No meio dos incircuncisos, você jazerá com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, Deus forte, Deus poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, que estabelece reis e tira reis. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és o nosso Senhor. Tu és o Criador dos céus e da terra, o sustentador de todas as coisas, de toda a vida. Te louvamos pela gratidão, pelo dom da vida. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado vida e tem nos dado vida plena e abundante em Cristo. Somos gratos ao Senhor pelo livre acesso que temos à tua presença, pelo novo e vivo caminho que Jesus conquistou na cruz do Calvário,
se doando, se entregando, se oferecendo como sacrifício vivo em nosso lugar. Somos gratos ao Senhor pelo livre acesso que temos à tua palavra, nas mais variadas traduções e versões. Muito obrigado, Senhor, porque hoje temos facilidade e liberdade para acessar a tua palavra, para nela buscar a orientação. Somos gratos ao Senhor por essa porção da sua palavra, onde o Senhor continua proferindo justiça, condenação e juízo sobre aqueles que se levantaram contra o povo do Senhor, em especial aqueles que têm afrontado a tua santidade e o teu povo. Nesse texto, o Senhor profere juízo contra Faraó, o rei do Egito, que representa sempre uma opressão, representou sempre um perigo, um domínio sobre o povo de Israel. Também nesse texto o Senhor mostra que a soberba precede a queda, traz a ruína. Todos aqueles que se ensoberbecem, se levantam contra o Senhor, serão lançados por terra. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nesse sentido, clamamos nessa manhã que o Senhor faça de cada um de nós pessoas simples e humildes na presença do Senhor. Que possamos entender que nós fomos criados para a tua glória, que o Senhor nos fez para desfrutarmos do Senhor e para obedecê-lo. O Senhor nos fez para que em nós a tua glória, a tua graça seja manifesta. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor não apenas nos deu vida, mas o Senhor também nos escolheu e nos salvou em Cristo Jesus. Te louvamos diariamente pela salvação que temos em Cristo Jesus, pela vida eterna que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, apesar de muitas vezes da dureza do nosso coração, do nosso pecado, o Senhor não desiste de nós. Por isso, nessa manhã, suplicamos ao Senhor mais uma vez. Perdoa a nossa iniquidade, perdoa a dureza do nosso coração, perdoa a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Lava-nos com o sangue precioso de Cristo, purifica-nos e conduz-nos a uma vida de humildade, de mansidão, de submissão, de obediência ao Senhor. Oh, a tua palavra diz que o Senhor Jesus veio para servir e não para ser servido, que nós, como seus servos, como seus discípulos, devemos fazer o mesmo, devemos servir ao Senhor, servindo o teu povo, servindo a tua igreja. Que cada um de nós possa compreender isso, possamos amar o Senhor, amar a sua palavra, amar os seus desígnios, a sua lei, os seus estatutos e neles meditar dia e noite, tendo sempre o cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito, que possamos amar a tua palavra e demonstrar esse amor com leitura, com meditação, com estudo diário, consistente, persistente, perseverante, e que assim o Senhor possa nos alimentar, nos orientar, que o teu Espírito traga luz à tua palavra, que possamos ser fortalecidos no Senhor. Clamamos ao Senhor que faça de cada um de nós um evangelista, um proclamador das boas novas da salvação. Que possamos viver o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que possamos, Senhor, através do nosso testemunho e da nossa proclamação, alcançar vidas para o Senhor. Clamamos pela nossa casa, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, suplicando ao Senhor que haja reconciliação, que haja perdão, que haja conversão, que nenhum só dos nossos entes queridos se percam, mas que todos cheguem a conhecimento da graça de Deus e confessem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Que aqueles que me ouvem nesta manhã, que oram comigo, possam ser alcançados pelo Senhor, se já não foram, se já foram, que possam ser alcançados novamente, possam se reanimar, se fortalecer, renovar a sua aliança com o Senhor, de maneira que todos possamos ser salvos para a glória do teu nome, que possamos ser instrumentos nas tuas mãos, que possamos ser arautos da verdade. Clamamos ao Senhor por aqueles que estão enfermos, lutando contra enfermidades, contra diagnósticos, contra pareceres médicos. Muitos estão desenganados, desanimados,
mas que a boa mão do Senhor os alcance, trazendo cura, trazendo restauração, mas acima de tudo, trazendo salvação, trazendo esperança, vida eterna e abundante em Cristo Jesus. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, transtornados. Senhor, tantas coisas têm surgido, tantas pessoas abatidas, tantas pessoas, Senhor, tristes, é, ab- abatidas, pessoas deprimidas, pessoas com problemas emocionais gravíssimos. Clamamos ao Senhor que venha sobre elas, trazendo a tua paz, trazendo conforto, consolo. Só o Senhor é Deus, que elas possam conhecer o Deus vivo e verdadeiro, o Deus da paz, o Deus da restauração, o Deus da segunda oportunidade. Clamamos pela tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, fortalece a tua igreja, purifica a tua igreja. Traz de volta à tua igreja a simplicidade do Evangelho, que a tua igreja se firme na sua palavra, que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, seja a nossa única regra de fé e prática. Que o teu Espírito aplique a tua palavra aos nossos corações. Que possamos cada vez mais nos rendermos ao Senhor, nos chegarmos ao Senhor, obedecermos ao Senhor, proclamarmos as boas novas de salvação. Abençoa os projetos de plantação de igreja. Que haja um mover especial e sobrenatural do Senhor no meio dos projetos de plantação de igreja, que haja salvação, que haja conversão, que haja transformação de vida, que haja transformação dos lares, que haja reconciliação. Abençoa cada plantador, dando ânimo, dando vigor, dando disposição, dando unção, dando sabedoria, dando entendimento e ousadia para proclamar todo o desígnio de Deus na unção e no mover do teu Espírito Santo. Nos aproximamos de mais um final de semana, de mais um dia do Senhor, e que no dia do Senhor a tua palavra seja pregada com muita fidelidade e muita ousadia. Clamamos ao Senhor que envie obreiros para a tua seara, que o Senhor levante vidas para estar junto com os plantadores, trabalhando, orando, construindo cada uma dessas casas de oração, cada uma dessas igrejas, que o Senhor possa mover sobrenaturalmente, trazendo do norte, do sul, do leste e do oeste, dando também estratégia de evangelismo, estratégia de plantação, que o Senhor também abra as portas para trabalhos com grupos pequenos, com discipulado. Pai, em nome de Jesus, de uma maneira muito especial, quero clamar pela igreja que está sendo plantada no Residencial Campos do Jordão. Que o Senhor venha suprir cada uma das necessidades desse campo. Que o Senhor envie obreiros, envie pessoas para estar conosco, envie pessoas para participar do louvor, para participar dos cultos, para participar de grupos pequenos, de discipulado, que a tua igreja ali cresça, floresça para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Que seja uma igreja saudável, uma igreja edificada na rocha, edificada na tua palavra, que toda criancice, que toda carnalidade não faça parte dessa igreja, mas que essa igreja brilhe para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.